Oi, eu vou contar pra você hoje a história de dois irmãos. Dois irmãos estão juntos, um tá com uma pasta cheia de livros e o outro ele é um drogado, ele mora nas ruas. E aí um cara vem e junta esses dois irmãos e esse pesquisador entrevista um irmão e pergunta separado do outro: "O que te fez? O que te levou para as ruas?" E o cara diz: "O meu pai era alcoólatra." Aí esse entrevistador vai para o outro irmão, que é professor de educação física, tá lá com os livros, tal, e lendo e estudando sempre, e pergunta para ele: "O que te fez ser um professor de educação física?" E ele disse: "Meu pai era alcoólatra." Você percebe que a decisão, o poder de escolha é sempre nosso. Ele é divino, ele é um poder divino que nos é dado. Deus ele dá esse poder pra gente de escolher. E como que a gente vai escolhendo? A partir daquilo que a gente vai alimentando dentro de nós todos os dias. Então, se você decide assistir TV, aquelas coisas maravilhosas que tem por aí de jornal, tragédia, eu não tô mandando você viver numa bolha, mas você tem que filtrar o que você tá assistindo todo dia. Que tipo de música você tá ouvindo, né? Funk é maravilhoso, mas que tipo de letra você tá ouvindo no teu funk? Você quer ouvir sertanejo? Que tipo de letra? O que que a letra tá falando? Você quer ouvir gospel? O que que a letra tá falando? Porque tá cheio de porcaria e de mentira por aí. Então, o que que você tá colocando dentro do teu corpo todos os dias? Você tá tomando Coca-Cola ou você tá tomando suco natural? O que é que você decide alimentar? Então, dentro de você, você vai ter sentimentos bons e ruins. Esses sentimentos ruins, eles vão aflorar sempre quando você estiver passando uma dificuldade. Então, eu vou começar falando para você o seguinte: tem um versículo muito legal que fala: põe o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e tudo mais lhe será acrescentado. Esse versículo, ele tá falando o seguinte: se você começar a alimentar na tua cabeça todos os dias que há um poder maior, há um Deus, um Jesus maior, que você pode conversar com ele, e que ele tem nas mãos dele o que é melhor para você, ele tem certos objetivos para você, e você vai acreditar que ele vai fazer, vai ficar mais fácil. Lógico que você vai fazer a sua parte, mas é você que vai ter sempre a escolha de alimentar dentro de você o que você quer, de fazer escolhas todos os dias. A partir desse versículo, se você colocar o reino de Deus dentro de você vai começar a enxergar coisas diferentes. Você vai cair, na hora você não vai ver, mas depois você vai ver. Você vai fazer uma coisa que se chama arrependimento. Entendeu? Aí você vai estar naquela tragédia da sua vida que você vai falar assim: nossa, Liliane, mas eu tô num quarto de hospital. Você não ficou doente num quarto de hospital. Você sabe o que é isso? Eu, nesse momento, não consigo nem imaginar, porque eu não consigo ficar dentro de casa assim, sem fazer nada. Imagine eu estar assim, restrita porque eu não tenho saúde. Mas isso pode acontecer comigo. Mas eu não vou sofrer isso agora, mas pode acontecer. E ali, quando estiver acontecendo comigo uma tragédia, uma dor, eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu tenho que saber que ele é maior e que ele tá ali segurando na minha mão. A diferença de você querer seguir algo divino, de você querer servir um Deus, você falar assim: não, eu quero seguir, segurar na tua mão, Deus, e caminhar. O que você tem para mim nessa vida? Você não me trouxe aqui à toa, você não me deu esse talento à toa, você me deu aqui para servir, então eu quero seguir na tua mão. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A diferença entre uma pessoa que tem essa atitude e a outra pessoa que não olha as coisas sobrenaturais, que não enxerga algo divino maior além dela, a diferença é o seguinte: você sempre vai ter uma esperança dentro de você. Ainda que você tenha dor, você vai passar pela dor. Você vai passar pela dor, porque Deus quer que você passe pela dor. Deus, ele colocou, você tá aqui na Terra, que é um planeta caído, é um planeta imperfeito. E ele vai querer que você passe pela dor. Se você não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, se você quiser fazer as coisas da sua maneira, quando você escuta o teu próprio coração, você vai começar a criar, vamos dizer assim, remedinhos, band-aids para curar a sua dor. Mas essa não vai ter cura. O pus vai ficar ali dentro. Você vai colocar o band-aid na tua dor. Vai parecer, você vai olhar e não vai ver a dor. Não vai ver o machucado. Mas ele tá lá. E aquela ferida vai crescendo por baixo daquele band-aid. Então, se você segue os seus próprios interesses, o seu próprio coração, você vai colocar um monte de band-aids. Sabe quais são esses band-aids? Pode ser vários, a gente fala sobre isso sempre. Dinheiro, carreira, idolatrar pessoas, o seu corpo, a sua aparência, como os outros, o que os outros pensam de você. Isso tudo são máscaras que ao longo da vida, conforme os sofrimentos, conforme você vai envelhecendo, elas vão explodir. Vão explodir numa grande doença, numa grande depressão, numa grande tristeza, no suicídio. Vão explodir de maneiras terríveis no seu próprio corpo. Então, passa pela dor.
Se você tá passando um momento de dor, eu não entendo a dor que você tá passando. A não ser que eu já tenha passado, eu vou entender um pouquinho, porque cada um tem uma experiência diferente. Deus sabe exatamente, Jesus sabe exatamente o quanto você consegue passar, porque é Ele que te dá essa força, é Ele que vai te carregando. Mas para você acreditar nisso, você tem que também acreditar no versículo que fala, em Romanos 8, ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Ou seja, todas as tragédias que vão acontecer na sua vida, todas as dores terríveis, físicas, de alma, as faltas de fé que você vai ter, o desespero que você vai passar, tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Está lá em Romanos 8, 28. Então você tem que entender também que você, durante essas lutas, você vai ver que você vai estar sofrendo porque muitas vezes você fez alguma coisa de errado, você precisa se perdoar. Mas muitas vezes você vai ver que você está passando coisas que você jamais deveria passar. Você olha e você fala: meu Deus, eu não fiz, eu não mereço isso. E é verdade. Às vezes alguém criou mal para você, alguém criou uma situação e te machucou muito. Alguém pode ter matado um ente querido seu, pode ter destruído sua família, pode ter roubado tudo de você, os seus bens materiais, pode ter te ferido de uma maneira que o seu corpo, você não anda mais, você não pode mais fazer coisas que você fazia antes. E aí você tem aquela questão do perdão que a gente sempre fala, né? Que é não pagar o mal com o mal. 1 Pedro 3, ele fala: afaste-se do mal, pratique o bem. Às vezes você vai querer fazer o mal porque você vai ter alguma coisa em troca, mas você tem que se afastar, porque esse mal lá na frente, ele vai crescer e vai voltar para você. Se você não acredita e não enxerga isso, pede a Deus para abrir os seus olhos. Também fala lá no Salmo 34, busque a paz, esforce-se para conquistar a paz. Você percebe que você tem que ter um esforço. Deus, ele não é mágico, ele é Deus, ele vai abrindo os teus olhos, ele vai te carregando pela mão, no colo, mas você tem a sua parte. Lembra que Jesus, quando multiplicou os pães, nas 2 vezes que ele fez isso, ele pediu os discípulos para entregar. Ele pediu os discípulos para colher as migalhas. Então você tem uma parte nessa história de Deus. Por que Deus age dessa maneira? A gente jamais vai entender, não aqui na Terra, porque é um amor muito grande. Isso tudo é amor. É amor. Ah, mas Deus permite que eu passe pela dor? É amor? É amor. Deus permite que o meu filho morreu, foi assassinado? É amor? É amor. A história não terminou. A história não termina nessa vida. Você sabe disso. Então, se Jesus ressuscitou, que ele é o próprio Deus, nós também vamos ter uma ressurreição. E se você acredita nele, acha que ele é o próprio Deus, a tua ressurreição, o teu destino já está traçado com ele. Olha só, tem um outro versículo que fala, Provérbios 3:7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor, sai fora do mal. O que ele está falando aqui? Você acha às vezes que uma coisa está certa, mas você não tem certeza. Tudo que você for decidir na vida, pede a ele clareza. O que eu tenho que fazer? Confia nele. Se você pedir o que eu faço e não escutar o teu coração, mas escutar o que ele está falando, lendo na palavra, você vai ver que as decisões que você vai tomar, muitas vezes, principalmente nas tempestades, vão ser loucura. As pessoas vão falar: não acredito que você está pensando assim, não acredito que você está agindo assim. E você mesmo não vai acreditar que você está agindo assim, porque ele vai te tomar pela mão e é ele que vai decidir por você. E aí, deixa eu te falar mais uma coisinha. Ele fala: lave-se e pare de praticar o mal. Isaías 1,16. Quer dizer que todos nós praticamos o mal. Todos nós, se a gente não se esforçar e não exercitar, a gente vai sempre para o caminho do mal. Eu sempre vou pagar o mal com o mal. Às vezes eu falo mal de alguém que me machucou. Isso é pagar o mal com o mal, né? É difícil a gente ficar calado. A gente usa, como a gente não pode usar uma arma, uma faca para matar a pessoa, a gente usa a língua. Não é? A gente faz muito isso. Eu, pelo menos, faço. Todos nós fazemos. Então a gente tem que reconhecer. Então não esquece, esses versículos para mim são versículos de luta. São versículos de frases aonde eu olho e falo: meu Deus, aquilo que o meu cérebro escuta, aquilo que eu falo, que a minha boca fala, o meu cérebro escuta e ele coloca para dentro da minha alma. Então você percebe que a partir do momento que você tem um pensamento e você nutre esse pensamento ele se transforma em realidade para você. Essa realidade, ela vai fazer com que você tome certas atitudes. Então o pensamento, ele é nutrido, ele é alimentado e ele vai gerar uma atitude
atitude. E essa atitude vai começar a gerar um hábito. Ou seja, você vai começar a repetir isso várias vezes. Se eu sou reclamona, tudo eu reclamo, pode ter certeza que o meu hábito é reclamar. Eu vou estar num dia maravilhoso, mas eu vou enxergar alguma coisa de errado, que eu vou criar para mim. E depois que eu crio esse hábito, e se eu tenho um hábito de estar sempre agradecendo, de gratitude, de falar, não, o que eu vou aprender hoje? Que tragédia, que dor, essa dor tá insuportável, mas eu vou passar por essa dor. Eu não vou, Deus me ajude a não ter maquiagens, a não maquiar a minha dor. Segura na minha mão, Jesus, e eu vou enfrentar essa dor. Essa é a diferença daqueles que amam o Senhor. Eles não possuem maquiagem, eles seguem enfrentando a dor. Sabe por quê? Porque ele tem certeza que Deus deu força para ele. Deus nunca vai permitir que você passe aquilo que você não aguenta. A Bíblia fala sobre isso. Entende? Essa é a grande diferença. Aquilo que você está escutando, aquilo que você está fazendo todos os dias. E ele vai te dar força para você começar a quebrar certos hábitos que estão errados na sua vida. E esses hábitos, eles geram o teu caráter. Eles formam o teu caráter. Eles modificam o seu DNA. Aquilo que você é, a sua essência. Tem um versículo que diz assim, tinha uma pessoa que ela ia odiar o pai dela. E aí, ela descobriu, ela leu lá na Bíblia, em Efésios 6, ele fala, honre os teus pais para que você tenha vida longa. E ela sabia que se ela determinasse ali, se ela decidisse odiar o pai dela, porque o pai dela, por causa da péssima atitude do pai dela, ali naquele momento, ela ia alimentar aquilo. E ela não tem filhos ainda, um dia ela vai gerar bebês. E esses bebês já vão trazer no DNA essa memória de ódio ao pai. Porque ela queria agir como Deus. O pai fez coisas muito erradas, destruiu a família, e aí o que ela queria então? Agir como Deus. Mas a Bíblia fala em Romanos 12, ore por aqueles que te perseguem. Deus é que usa a justiça, não é você. Ore por aqueles que te causam mal, para que Deus coloque cinza sobre a cabeça dele. Cinzas, sim, Deus vai lá, a oração, a gente sabe que a oração, ela vibra a água, ela vibra, os animais sentem a oração, nós sentimos a oração é algo real, é aquilo que você deseja, isso é o mundo que Deus criou, porque Deus é oração, Deus fala, Deus é palavra, Deus é pensamento, Deus é amor, e nós fomos criados à imagem dele, ainda que a gente seja meio capenga e não seja perfeito, isso é verdade, é a realidade para nós também. Então, se você ainda acha que você com band-aids ou não falando sobre o assunto ou pondo uma maquiagenzinha na tua dor e não enfrentando os seus problemas quando Deus te mostra, se você acha que isso vai adiantar, fica tranquilo que lá na frente isso tudo vai explodir e vai voltar até que você lide com aquela situação. Seja falta de perdão a alguma pessoa, seja rancor, ódio, seja vontade de matar as pessoas, de violência física, seja reclamão, você reclama demais, seja problema com dinheiro, você não sabe, o dinheiro é teu Deus, você não sabe lidar com dinheiro. Tanto você tem muito, você tem pouco, às vezes você tem muito, você pisa em todo mundo, você acha que você é o máximo, porque você perde tudo, aí volta e faz as coisas erradas. O que é que você precisa mudar? Será que você acha que você não é amada, especialmente as mulheres, porque você é gordinha? Porque você é feia? Porque o seu cabelo é não sei que jeito? Porque te falaram isso e você acreditou? Né? Ou será que é porque você sofreu um estupro e você decidiu ficar bem gorda para que os homens não se aproximem de você? Né? Ou será que você decidiu como homem que você sempre foi muito pisado pelos teus pais, você não teve pai e você decidiu que você ia ser diferente e aí você passou a pisar em todo mundo e você resolveu dar poder e ter poder e você acha realmente que você tem muito poder? Ou você acha que você é aquela mulher que porque o seu casamento tá falido, você coloca os teus filhos pequenos como se fossem teu marido. Você não, como mãe, você não coloca aquela educação para criar os seus filhos pro mundo, porque eles vão sair, eles vão ser pai. Você tá criando os seus meninos para ser um bom marido? Você tá criando sua menina para ser uma boa esposa? O que você está fazendo com a sua sexualidade, com a sexualidade dos teus filhos? Será que você acha que você saindo por aí, tendo prazer com várias pessoas diferentes, que isso vai trazer, deixar tudo bem? Ou que você vai agradar o seu marido? Sabe, aonde é que eu preciso mudar? Aonde é que eu preciso ver? Então tem frases, Jean Paul Sartre fala, não é o que fazem para você, é o que você faz.
com o que fazem para você. Todos os dias você vai ter tragédias e bênçãos. Normalmente é assim, lembra que eu falo? Você às vezes está no vale, realmente está cheio de tragédia, você olha, meu Deus, meu Deus. Mas é uma grande tragédia, você tá cheio de bênçãos. E às vezes você tá no morro, você tá lá em cima na montanha, tá tudo bem, você tá apaixonado. Também não é totalmente verdade, né? Você tá com o teu cérebro ali naquela paixão. Mas você também tem coisas, tragédias. Normalmente elas estão acontecendo simultaneamente. Para onde você está olhando? Quem é a tua esperança? Aonde está a tua esperança? A tua esperança está no teu diploma. Não que você não tenha que ter diploma, não que você não tenha que correr atrás de ganhar dinheiro. Não é isso, você sabe o que eu estou falando. Aonde está a tua energia central? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus?